Onde nasceu e em que condições? Em casa, no hospital? Aqui nasci em casa há 65 anos, nasci em casa, à lareira. Eu era o sítio do parto de todas as pessoas como eu, e da minha idade e anos mais tarde e alguns ainda mais antigos. Era o sítio de onde se nascia, era na cozinha, no escano, à lareira, com a lareira acesa, com um grande caldeira de água quente sobre a lareira. E nasci num domingo, em 23 de fevereiro, em 1940, em Cambeses do Rio, numa aldeia chamada Cambeses, que tem o título do rio, o Rio Cava, ao lado de Montalegre, que nasce na Serra do Larouco. Se tentar lembrar de uma imagem particularmente simbólica da sua infância, qual é que seria? Lembro-me da escola primária, portanto, dos 3 anos que andei na escola primária, quando habitualmente eram 4. Eu fiz a escola primária em 3, desde os 7 aos 10 anos, onde era acarinhado pela professora, pelos outros colegas da escola, com gosto de andar na escola, tinha muita ilusão pela escola, gostava muito de ler, a professora punha-me a ler o jornal, e lia o jornal já assim como se fosse um adulto. Ela demonstrava a minha qualidade de leitor aos visitantes ilustres que visitavam a escola, os inspectores, punha-me a ler o jornal para provar que eu sabia ler bem. Qual é a lembrança mais antiga que lhe vem à memória? De, 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 Bem, quando era criança, mais criança ainda, talvez, 4, 5 anos, imitava o padre da minha freguesia, que era pequenino, e eu subia a um banco para evitar também que o padre na igreja se punha-se em cima de um banco para ser visto. Eu, como era pequeno, também punha-me em cima de um banquinho pequeno imitava o padre pregava, eu não sei o que dizia, né, mas fazia gestos como ele, fazia a mesma função que o padre. É uma imagem dos meus 3, 5 anos, não sei bem. Que tipo de infância teve? Foi bastante carinhada, porque éramos muitos na família, né? Era uma família muito numerosa, éramos 10 ou 12 pessoas em casa, irmãos. Eu era o mais velho dos rapazes, éramos 7 irmãos, mais 2 irmãs e 5 rapazes. Eu era o mais velho de todos. Fui eu praticamente que andei com eles ao colo, com os mais novos, enquanto que as mais velhas andaram comigo ao colo, não é? Deixaram-me cair às vezes do colo e parti a cabeça algumas vezes. Emborracharam-me uma vez aos 5 anos ou 6, talvez 5 anos, emborracharam-me longe de casa, não sabia andar a casa, e quando cheguei à cor das escadas fiz aqui um galo na cabeça. E tínhamos um ambiente agradável de sarões à noite, de passar tradições, de contar contos, de contar adivinhas, fazer jogos tradicionais. Era uma infância bastante tradicional, cultural, familiar e com ambiente social da aldeia, porque para a minha casa ia também pessoas, amigos e vizinhos, iam fazer sarau à noite. Os sarões eram um lugar da cultura popular para se passar dos mais velhos para os mais novos. Pode que eu fiquei assim um bocado também atraído pela cultura popular que aprendi nos sarões. Ainda se lembra dos seus sonhos de infância? Sonhos de infância, não, nem os de agora, quanto mais os de infância. Né? Sonhos de noite ou ilusões? Ilusões, gostava de saber. Sim, tinha ilusões de ser padre, neste caso. Foi no tempo da escola, iludido por esse padre. Iludido, quer dizer, vendo o exemplo de um padre que era meu vizinho, que ia para a minha casa para o serão também às vezes, e eu ia para a casa dele muitas vezes, ou para a catequese, ou para rezar o terço, íamos para a casa dele, para a residência paroquial da minha aldeia em Cambeses, foi o último padre que lá morou, e talvez me convencesse um pouco a gostar da vida de padre, e foi talvez esse sonho que tive em criança. Em criança, que foi mantendo vivo ao longo dos 15, 18 anos, nos 19 tive alguma tentação de abandonar porque fui expulso do seminário, mas como depois me readmitiram, entendi que era Deus que queria que eu voltasse, portanto voltei e continuei, apostei e sou padre. Não é? Como se chamam os seus pais? O meu pai era João Albino, minha mãe era Ana de Jesus.
E de onde é que eles vinham? O que é que faziam? O meu pai eram ambos naturais da mesma aldeia, vizinhos, da mesma famílias de um bocado bastante próximas. O meu pai tinha sido imigrante nos Estados Unidos, emigrou em 1920, regressou em 1927 e fez uma casa no lugar herdado dos pais dele, no centro da aldeia. Fez uma casa estilo americano, naquele tempo, uma casa bonita. E casou com a minha mãe. Antes de casar tinha 2 filhos de outra mulher que tinha já 12 filhos. É uma história muito interessante em que o marido desta senhora, que era pobre, uma cabaneira, não tinha recursos nenhuns, exatamente nenhuns, não tinha nada mesmo, e vivia numa casa de terreira, de terra, com 12 filhos que já tinha. E entretanto o meu pai, vindo com muito dinheiro dos Estados Unidos, fez 2 filhos dessa senhora. O marido não regressou da guerra, ela pensou que tinha morrido, e o meu pai também pensou que tinha morrido, e ele ia ficar com os filhos. Entretanto ele chega do Brasil, e o meu pai deixou, portanto entregou os filhos à senhora, e os que eram filhos do meu pai, minha mãe, que entretanto casasse com a minha mãe criou-os, né? Criou-os connosco. Foram 2 irmãos mais velhos connosco, que viveram connosco toda a vida. Até a emancipação, quando foram para a tropa, etc. Outros foram para o Brasil, outro foi para a África. Um deles já morreu no Brasil com 80 anos e outro ainda está em Cambeses, que é meu meio-irmão. Que tipo de homem era o seu pai? O meu pai era um homem alegre, festeiro, fumador, e acendia uns nos outros. Gostava de convidar os amigos para beber. Ele era o melhor bebedor. Bebia nas festas e feiras, apanhava sempre as torcidas, umas borracheiras ditas, às vezes também tornava-se agressivo à noite quando vinha com os copos, porque a minha mãe lhe ralhava e nós também lhe ralhávamos, e ele tornava-se um bocado agressivo porque não se sentia tão à vontade connosco quando bebia, né? Mas a alegria dele era convidar amigos, jogar uma sueca e uma bisca com os visitantes, às vezes com o padre da freguesia, com a guarda republicana que ia lá para a minha casa, ou com outros amigos que passavam que iam à feira. Ele era o último a ir à feira para oferecer vinho a todos os passantes na minha porta, porque a minha porta fica na rua central e a adega onde ele tinha o vinho, que tinha uns 300 almudes ou isso, era mais para os amigos e para ele. Então, trabalhador também não era assim muito, porque éramos muitos em casa, trabalhávamos nós e ele era um bom mandador. E a minha mãe controlava um bocadinho também, porque tentava acarinhá-lo, porque ele era bastante viciado no álcool e no tabaco. Eu recordo que as priscas que ele guardava nos bolsos do colete, mantinha 2 fumadores na aldeia, pobres. A minha mãe dava as priscas a 2 pobres da aldeia que fumavam sem gastar dinheiro. Que imagem guarda dele? É uma imagem de saudade, né? Éramos muito íntimos, muito amigos. Ele sentiu-se feliz, por exemplo, quando eu fui padre, e a mágoa que ele teve foi morrer cedo, né? Realmente. E assim a minha mãe morreu, ele morreu aos 69 e a minha mãe aos 59. A minha mãe morreu de desgosto porque lhe mataram um filho na guerra em Moçambique, em janeiro, dia 5 de janeiro, e ela deixou de comer, deixou com desgosto, criou um cancro no esófago, morreu à fome. Não aconselhavam-se que fosse operada, morreu com 59 anos depois de ter 10 filhos. E que tipo de relação tinha com o seu pai? Era muito íntima, portanto, muito carinhosa, ele era muito meu amigo, muito respeitador por ser estudante. Quando era estudante, dávamos para mim os trabalhos mais leves, os trabalhos mais pesados eram para os outros meus irmãos, embora às vezes eu pudesse também gostar de os fazer. Eu gostava de jogar as cartas comigo também, eu com ele. No fim da vida eu gostava de o ver à lareira, sentado ao pé de nós, como já não se movia muito, tinha uma vara para nos bater de vez em quando, para nos dar as ordens. Mas era uma pessoa que eu estimava muito, porque também era muito estimado pela gente da aldeia, não é? E não só ele, pela minha mãe também. E o seu pai não tinha um sobrenome? Sim, ele é João Albino Gonçalves Fontes, mas chamava-lhe o Grilo, um apelido, alcunha neste caso,
porque por ser alegre, por ser olhos vivos, por ser dinâmico, por ser bom companheiro, não é? E nós passamos a ser também os grilos, o padre do grilo, o filho do grilo, os filhos do grilo, os grilos de Cambeses. Portanto, apelidamos-nos também e aceitamos este sobrenome. Se perguntarem por nós na região à volta, nas aldeias do concelho à volta, somos conhecidos como os grilos. Eu sou o padre Grilo, o padre do grilo. E o seu pai depois porquê é que decidiu partir para a América? Ele foi para a América antes de casado, antes de nós nascermos, não é? Foi em 1920, era a imigração clandestina, neste caso ele foi clandestino para a América e regressou depois de arranjar dinheiro suficiente para fazer uma casa, que era talvez a ilusão dele. Ao fim de 7 anos já trazia 300 contos, diziam, não é? Numa mala. Comprou muitos bens, comprou muitos lameiros e hortas e touças aos vizinhos, que naquele tempo a vida era difícil e ele trazia muito dinheiro, emprestou muito também. Era uma espécie de banco da aldeia, que embora cobrassem juros altos naquele tempo, mas era um banco para a gente da aldeia, para vizinhos e amigos. E o que é que ele fazia na América? Na América fez as autoestradas que por lá andam ainda hoje. Andava lá na pá e pica, de enxada e pico, a picar no chão, para fazer não havia máquinas como há hoje, não é? E ele trabalhou no rompimento das autoestradas de Boston para Nova Iorque. E porquê é que decidiu voltar? Talvez pois já tinha muito dinheiro junto, como não tinha voltado à terra até durante 7 anos, solteiro ainda, queria casar-se por certo, queria encontrar alguém com quem não havia lá muita gente portuguesa, ainda isto em 1920 não havia muita imigração desta região. Talvez por não tivesse legal, não quisesse constituir lá a família, talvez não estivesse ainda legal, ou não sei se isso seria alguma razão, não é? Estar oficialmente legalizado. E regressou depois, acho que para voltar não era tão fácil, embora pudesse ter voltado mais tarde, porque uma irmã dele morreu lá na América e teve lá filhos. Esses filhos estão lá agora, tios meus, que são um tio meu, que é irmão da minha mãe, e uma sobrinha do meu pai, que são o casal que lá está, que tem hoje 9 filhos, e viveram nessa cidade onde o meu pai viveu, e podia regressar mais tarde, depois de casado, mas não quis, não precisou, e ficou por cá. E o seu pai costumava falar desse tempo que esteve na América? Sim, ensinou-me a falar inglês, ensinou-me, ainda em criança já contava até 100 à vontade, com 4, 5 anos contava até 100 e as pessoas para me verem contar em inglês, para guiar o 1, 2, 3, o 1, 2, 3, 4, 5, eu dava-me 5 tostões, 10 tostões, 5 coroas para os amigos do meu pai para eu falar inglês. E valeu-me muito porque depois, quando fui para o seminário, eu fui o melhor aluno em inglês. Enquanto nas outras disciplinas fui um aluno medíocre, não tive grande qualidade em nenhum deles. Então hoje tenho uma boa dicção, podemos assim dizer, do inglês, que aprendi em 1955 durante um ano, no seminário, mas muito me valeu mais do que aprendi com o meu pai. O meu pai, quando vinha algum imigrante de qualquer aldeia, ele gostava também de desenferrujar o inglês. Falava muito inglês com os visitantes, amigos que vinham dos Estados Unidos de férias ou definitivamente. Falava muito bem o inglês e ele gostava muito nós gostávamos de ouvir também. Mas o seu pai costumava contar-lhe como é que era a vida lá na América? Não estou a recordar já, mas nem nós não procurávamos muito, mas contei mais tarde, contou-me que o trabalho dele que era esse, de pá e pica nas estradas. E a sua mãe? Que imagem guarda da sua mãe? A minha mãe, portanto, era uma pessoa muito querida na aldeia, muito querida de todos os filhos, parece que me preferia a mim mais que a todos os outros meus irmãos, porque pelo gosto que tinha que eu fosse padre também, que me acarinhou, portanto, de todas as formas, e que confiava muito em mim, eu também confiava muito nela. Amparou-me, portanto, em todas as idades, nas férias, tinha muito cuidado comigo, também não gostava que eu fosse para trabalhos pesados, que igual que o meu pai mandava-me guardar as vacas,
os outros meus irmãos iam trabalhar no pesado e eu ia capaz, sem esforços nenhuns, ia só para guardar as vacas no monte, em férias. Nas férias também gostava muito que eu ficasse em casa, que não fosse para o serão, para a casa de ninguém, porque a idade de encontrar raparigas e namorar e assim, e matar saudades dos rapazes e raparigas da minha idade, levava-me a procurá-los à noite no serão em casa de cada um. Mas como o serão da minha casa é um serão festivo, sentia que a minha ausência que era assim uma mágoa para a família. Eu às vezes magoava-os com essa minha ausência à procura de outros serões familiares, de vizinhos e amigos da minha infância, né? Mas a minha mãe ensinou-me, portanto, a viver a religiosidade também, que ainda hoje mantenho. A educação religiosa foi ela que me transmitiu, na prática religiosa que ela fazia, nas devoções que ela também tinha. Durante muitos anos era ela que era porteira da igreja, porque a nossa casa é próxima da igreja, não é? Era porteira, acendia a lâmpada na igreja de noite, e eu também ia fazer o mesmo quando estava de férias, e eu acendia lá à noite para ficar acesa a lâmpada do Santíssimo, não é? Tínhamos muito contacto com o padre da freguesia, e os padres continuaram, que já não viviam, mas vinham lá rezar a missa, hospedavam-se em minha casa, a minha mãe abria a porta para toda a gente. Era uma mulher social, era parteira da aldeia, portanto toda a gente, quando nascia alguém, era a minha mãe que chamava-lhe Ana de Além, e eu, quando estava lá de férias, era muitas vezes eu que ia acordar a ela, porque o meu quarto era mais baixo, batia-me na minha janela e eu ia acordar a minha mãe para ir socorrer a A, B ou C, que estava a parir, como se dizia lá naquele tempo, e era ela a parteira que sucedeu à minha avó materna, que também era parteira. E ao mesmo tempo conhecia muito de chás e ervas. Uma das coisas que ela me recordo dela, nos mandar a apanhar os chás que ela gostava de ter para a família e para ela. Uns chás muito saborosos, como sobretudo a abratónica, a cidreira, que íamos pelos montes, colhê-la e depois pô-la a secar à sombra e tomávamos nós quando estávamos engripados, ou constipados, ou com dor de cabeça, e ela também tomava, não é? Que tipo de relação tinha com a sua mãe? A relação de filho para mãe e mãe para filho, e a relação de muita simpatia, de muito carinho, muita amizade, muito respeito, ela era uma santa, dizia-se, não é? Toda a gente da aldeia dizia que a mulher da Ana de Além que era uma mulher prestável, então ela mandava muitas vezes, quando era no verão ou até de inverno, levar de comer aos pobres. O que nós tínhamos em casa, íamos levar, por exemplo, no Natal, levava comida a várias famílias da aldeia que não tinham as possibilidades que nós. No verão também oferecíamos comida ou objetos ou géneros, mandávamos levar, e eu gostava muito de levar às pessoas que ficavam bem vistas, e eu também, para levar de comer a eles, sentir a alegria de socorrer as pessoas mais necessitadas. Que conhecimento do mundo tinham os seus pais? Portanto, o meu pai era um homem viajado, conheceu o mundo da América, neste caso. A minha mãe, desde que fui padre, levei a passear em excursões todos os anos a Lisboa, a Fátima, a Coimbra, mostrei o país inteiro, museus, igrejas, castelos, praias. Nós tínhamos também, em criança, íamos para a praia, para a Póvoa de Varzim, todos os anos, porque éramos muitos irmãos, e os meus pais iam para a praia 15 dias ou um mês. A minha mãe ia com metade dos filhos e o meu pai ia com a outra metade. Alugámos uma casa na Póvoa, na Rua da Junqueira, e instalámos ali, levámos a comida de casa, cozinhámos, comprámos o peixe lá, e estávamos uma semana e íamos embora de uns e vinham outros. E, portanto, a minha mãe tinha esse carinho de nos pôr na praia ou nas termas também. Também íamos para ter. Havia um dos meus irmãos que era mais doente, possivelmente da pele, e levava-nos para Carvalhelhos, que eram as termas de Carvalhelhos. E quando eu fui para o seminário, acabaram as termas e acabaram as praias, porque comecei a gastar muito dinheiro. O seminário era bastante caro naquele tempo, embora tivéssemos alguns meios, não é? Mas também passamos a não ter férias de praia, porque também crescemos, já não era tão necessária a praia para a saúde, e a minha mãe também passou a não ir mais à praia. Mas conheceram bastante do mundo,
do norte, do centro e do sul, mais até Lisboa, Algarve acho que ainda fomos uma vez. O que é que aprendeu com os seus pais? Aprendi os trabalhos agrícolas, não é? Aprendi com o meu pai, aprendi tudo o que é trabalho agrícola, de labrar, ceifar, chegar feno, com a gadanha, manual, não é? Que ele gostava muito também de chegar feno, e gostava muito de labrar e açucar os centeios. Aprendi da minha mãe alguma coisa de tecelagem. Minha mãe era tecedeira também, e ajudava-lhe muitas vezes a enfiar a teia, a urdir a teia, não é? Urdir e enfiar o tiara. E ela gostava muito que às vezes nós lhe chegássemos os fios para enfiar, para eu tecer as mantas, tecer os lençóis, tecer as roupas que nós vestíamos, as camisas de linho. E às vezes também ralhava connosco, nós íamos para tecer, sozinhos. Depois de ver tecer, ela ralhava comigo, com os meus irmãos, e eu também às vezes fazia isso, ia para lá para o tiara, para lá fazer como ela fazia, e tecíamos. A sua avó chamava-se Senhorinha? Uma das avós era a Senhorinha e outra era a Felizbina. A materna era a Felizbina, que era a mãe da minha mãe, e a paterna era a Senhorinha, a mãe do meu pai. De onde vem esse nome, Senhorinha? O Senhorinha vem de uma Santa Senhorinha que é aqui da região de Basto, do século X, que era irmã de São Gervásio, e que teriam fama de santos, e foi considerados santos, primo de outros bispos santos chamados São Rosendo, e que provavelmente deu virtude à ponte da Miserela, onde eles passariam a caminho de Santiago de Compostela e também a caminho de Saranova, onde vivia São Rosendo, que era primo deles. E daí a tradição as mães que queriam ter filhos que nascessem vivos, ou com medo que não nascessem vivos, batizavam-nos na ponta da Miserela na meia-noite, depois da meia-noite até ao pôr do sol, até ao nascer do sol, no primeiro passante que lhe passava, botava-lhe água na barriga da mulher para que o filho que nascesse batizado, ainda que nascesse morto. E como os primeiros filhos do meu bisavô, da minha bisavó paterna, morreriam, para que não morresse também a senhorinha, foram lá. E ela não morreu. E ficou com o nome de Senhorinha. Que imagem guarda dos seus avós? Eram vizinhos, só conheci bem a minha avó, as avós. Os avós já os não conhecia, os masculinos, nunca os vi. Já tinham morrido, na minha infância morreram. A minha avó materna estava mais distante da minha casa, mas ia lá de vez em quando à casa dela. Já mal recordo o que lá fazia, mas era criança, teria 3, 5, 7 anos, 6 anos, não sei bem onde que morreu já, mas pouco mais ou menos foi por aí. E a outra também morreu talvez aí pelos meus 6, 7 anos. A mais vizinha, a senhorinha, ia lá de vez em quando, gostava muito do caldo da minha avó, quando ela tinha um pote ao lume, sabia melhor o caldo da avó do que o caldo de casa. Lembro-me que ela nos dava cada vez que cozia, dava-nos uma bica, que era um pão estilo judaico, espalmado, que era o pão que matava a fome. Quando nós tínhamos, no tempo da fome, o primeiro pão da cozedura era a bica, que saía mais cedo do forno, e ela dava-nos a bica e nós ficávamos todos contentes com a bica, e quando nós cozíamos, eu ia levar a bica a ela. Portanto, era uma espécie de mimo que nós dávamos uns aos outros, e era o mimo da avó, era a bica que ela oferecia aos netos, e eu era um dos que ela também muito apreciava, não sei lá porquê, porque era mais espavitado, tal, não sei bem, e recordo alguns serões também que lá passava, recordo a lareira onde nos sentávamos ao lume, que era uma lareira típica, em vez de ser plana, era rebaixada do piso, e nós sentávamos à volta nas tábuas do piso e ficávamos com os pés à lareira. Recordo-me de alguns serões, de alguns intrudos, onde nós íamos disfarçados à casa dos avós, íamos cantar aos reis, também avós e outras pessoas, não é? Avós e tios e tias davam-nos umas chouriças. Quando ia cantar aos reis a ela, davam-nos sempre uma chouriça, 2. Às vezes dava-nos dinheiro. Recordo-me da benção das casas, quando íamos fazer a casa na Páscoa, também nos dava o pão de ló, pão leve, que nós chamávamos.
capaz de fechar os olhos e descrever a imagem que veio do seu pai e da sua mãe? Bem, sei lá, já descrevi. O meu pai, portanto, era um labrador da aldeia de respeito por toda a gente o respeitava, ajudava todas as outras pessoas com as vacas que tínhamos. Gostava muito, como já disse, de açucar, de fazer os regos que davam o pão muito direitinhos, o rego torto dá pão direito, dizia, mas ele gostava de fazer os regos, não deixava fazer esse trabalho a nós, porque nós não fazíamos bem. Gostava muito de ir às feiras e gostava de acompanhar os amigos nas tabernas. Antes de morrer pediu-me para levar a despedida dos amigos já com um cancro grave. Levei num Volkswagen, arranjei-lhe uma cama no assento de trás, de forma que ele, no assento de trás não, talvez com a cabeça para o vidro da frente e com os pés para trás, para poder, deitado, ver os amigos. E levei a todas as tabernas da vila de Montalegre para se despedir de todos os amigos e das tabernas onde ele costumava parar e beber com os amigos. Recordo com saudade ele ter morrido. Já eu era padre, mas estava padre em Tourém e pediu à minha irmã que ia comigo, que não me deixasse, que não me deixasse sozinho, e ela dizia eu vou e ficarei sempre com ele e tal. Mas entretanto a minha irmã tentou o casamento e foi pedir licença ao meu pai para se casar, e meu pai não gostou muito que ela se casasse e me deixasse depois de casada, né? Da minha mãe, portanto, eu considero uma mulher de virtude, uma mulher de muita qualidade, uma mulher que na aldeia considerávamos uma mulher prestável, uma mulher útil, uma mulher válida, mas que realmente não, depois de ter 10 filhos, morreu muito jovem e deixou-nos muito cedo, com a paixão, podemos dizer, da morte do irmão que era mais novo que eu e que foi morto em Moçambique em 5 de janeiro. Me recordo que ela tinha a maior felicidade dela, que ela sentiria se ver-me padre, portanto foi também um gosto que lhe dei a ela ter sido padre, e levei para Tourém algumas vezes, que ela não podia deixar a casa porque tinha muita família, eu tinha muitos filhos ainda e tinha o meu pai ainda vivo, né? Poucas vezes passou comigo em Tourém, onde em Tourém me contava aquilo que eu registrei num livro chamado Etnografia Transmontana. Portanto, ela escreveu 2 livros que ditou para eu escrever. Ela não era analfabeta, não sabia escrever, mas eu registrei em livro que ela me contou, tal e qual as palavras que ela me dizia, no léxico barrosão, para repor a tradição que ela sabia, que era uma mulher sábia, podemos dizer, não só da medicina popular, nas crenças, nas rezas, nas orações, no artesanato, nas lendas, nos contos, nas cantigas, nos romances, no cancioneiro, no folclore, e ela contou-me isso tudo e eu registrei isso tudo em livro, de modo que os livros que eu escrevi é a memória da minha mãe. Quantos irmãos tem? Vivos estamos 6. Mas quantos é que ao todo eram quantos? Ao todo éramos, nasceram 10 da minha mãe e eram mais 2 do meu pai, 12. E o que é que aconteceu aos seus irmãos? Portanto, morreram 3 pequeninos e, portanto, a mortalidade infantil era bastante elevada naquela ocasião. E, apesar da minha mãe ser parteira, teria todo o carinho. Alguns morreram já com doenças graves, meningite, um deles, recordo eu, e os outros nasceram antes de mim, não sei como foi. Já contei como um morreu adulto na guerra, e os outros estão uma irmã na América, e um irmão também está lá na América, um outro veio ontem dos Estados Unidos já reformado, e uma outra irmã que estava comigo em Tourém, casou em Tourém e também veio dos Estados Unidos há 8 dias, também já reformada. E tenho outro que vive aqui em Montalegre, trabalhava na Segurança Social, reformou-se, agora trabalha em seguros. E tenho um dos meus meios irmãos que vive em Cambeses, o Zé, que também veio dos Estados Unidos reformado. E um outro irmão dele que morou no Brasil há 2 anos, se não me engano, e trabalhava num talho e já estava reformado. Porquê é que eles decidiram partir? Naquele tempo era um doce partir.
emigrar não era fácil, mas era a ambição de muita gente emigrar para o Brasil, emigrar para a América, emigrar para a África. E eu tinha já conhecimentos e consegui arranjar carta de chamada para o Brasil para esse mais velho e carta de chamada para outro para a África, que era um deles preferiu a África e foi para a África trabalhar para uma fazenda de café de um amigo meu que lhe arranjou a carta de chamada. E o do Brasil, o pai de um padre, arranjou-lhe a carta de chamada para esse outro que foi trabalhar com ele por um talho no Brasil. Os outros meus irmãos foram puxados um bocado para ir para a América através de um tio meu que tinha 8 filhas e um rapaz e queria de toda a força casar uma das filhas com o meu irmão para todos irmos para a América. Porque éramos tão íntimos, tão criados juntos, queria que nós vivêssemos juntos também. E então, como arranjei a ideia eles para a América, fui eu que lhe tratei dos papéis a todos e os levei, podemos assim dizer, até ao aeroporto, os filhos e a eles, já era padre em Tourém, e levei-os e tratei da papelada toda, e então eles queriam que uma das filhas casasse com algum dos meus irmãos. Então escreveram várias, as mais velhas tentaram namorar qualquer dos meus irmãos para irem para lá. E o que morreu rejeitou, um outro que mais velho, mais novo que eu a seguir, o João, também rejeitou o namoro, mas ainda escreveram, e uma mais pede à minha irmã, de quem era madrinha, a minha irmã era a madrinha dela, pedir com quem queria que ela namorasse. Se com este, se com aquele, e a minha irmã, não sei se respondia para namorar-se com o Domingos, então casou com o Domingos, por procuração. Namoraram-se, o Domingos estava na guerra em Moçambique e ela estava nos Estados Unidos. Escreviam-se e depois veio para se casar, para levar o meu irmão para a América. E realmente o casamento deu a torto, que ela fez isso para fazer o favor aos pais, queriam a todo o custo, o favor aos pais e o favor também à família, que achavam que a minha família queria ir para lá. Realmente o casamento durou 6 meses e ao fim foi anulado. Porque ela disse-me a mim que se desse, dava-se e conseguiria equilibrar-se. Mas como entendeu que aquilo era mais para eles irem para a América, conseguiu que ele fosse para a América, foi para a América e depois casou lá com outra senhora. Os seus irmãos? Depois foram os outros meus irmãos todos. Eu também fui até lá, mas fui lá de visita. O que está agora aqui em Montalegre também foi para lá, para ficar por lá. E eu disse, olha, vem-te embora que agora estou aqui emprego. E eles lá estão também, gostaria que eles viessem embora para que lhe arranjassem emprego a todos, mas eles também tinham lá bom emprego e ganhavam lá mais dinheiro. O que é que eles faziam lá? Os rapazes trabalhavam na construção civil por conta própria. Trabalhavam em jardins, em terraplanagens de jardins, muros de jardins, plantação de jardins, relevar de jardins e de inverno limpa-neves. E o que está em Cambeses trabalhava em piscinas, fazia piscinas. E eles costumavam E as irmãs trabalhavam em fábricas de computadores. As duas irmãs. Eles costumavam dar notícias quando estavam na América? Sim, escrevíamos muitas vezes, telefonávamos muitas vezes, tínhamos telefone em casa, já naquele tempo. Era o telefone público da aldeia, e então, ou por telefone ou por carta, e por visita, vinham cá todos os anos mais ou menos. No verão ou no inverno vinham cá visitar a família. E porquê é que eles depois decidiram voltar? Portanto, o gosto pela terra, a saudade da terra, o gosto pela família, o ter já reforma, ter feito casa cá, ter melhorado a habitabilidade, também os que vieram melhoraram as condições de vida, mas penso que é a saudade da terra e da família que os traz a regressar à base. Os filhos já não são tão carinhosos, estão para a terra nem para a família, são mais distantes, mais enquadrados nos países onde vivem. E esses filhos são quem está a aprender, um que lá está e o irmão e a irmã são mais difíceis de vir porque estão os filhos agora a nascer, os netos, quer dizer, então estão um bocado seduzidos pelo amparo familiar que lá precisam, não é? Como imagina a vida que eles levam lá na América? Eu, para mim, acho que é uma vida realmente muito estúpida, muito pesada, muito dependente do trabalho, dependente do dinheiro, dependente
do dia a dia, que não podem perder nenhum dia, embora sejam patrões, sobretudo os rapazes, as mulheres já agora estão reformadas, todos eles, não é? Mas eu entendo que é uma vida que não tinha grande qualidade, embora tivessem muito dinheiro. Mas qualidade de alegria, embora é uma família muito unida, muito grande, e então juntam-se muitas vezes e contrabalançam esse distanciamento do país com o convívio que fazem de familiares, não é? Juntam-se muitas vezes, aos domingos, na casa uns dos outros, mas mesmo assim eu gostaria que eles, antes de viessem para cá, vivessem com menos dinheiro e mais qualidade de vida. E como imagina o sítio onde eles moram lá? Não, já lá estive muitas vezes, portanto é uma espécie de cidade muito parecida com esta região. É fria, é verde, é rural, podemos assim dizer, tem muitos imigrantes deste concelho que se conhecem uns aos outros e não só, também do concelho de Montalegre, Chaves e Boticas, e convivem muito uns com os outros. Tem um clube que eles já construíram, os meus irmãos foram um dos grandes empresários deste clube também, e fazem muito convívio de festas, de casamentos, têm uma vida muito social, muito participada com a comunidade com que vivem, porque a comunidade portuguesa com que vivem, porque tem também padre que fala português, missa em português, e tem cada um a sua casinha com qualidade, com todas as condições, tem todos os carros de boa qualidade, tem todas com televisão, tem todos os meios de sobrevivência também suficientes, tem os filhos a estudar ou não, ou já empregados. É uma cidade sossegada, não há crime, não há violência, não há roubo, deixam as portas abertas, etc. Embora dizem que o do Alqueda que ficou lá hospedado com o carro no jardim do meu irmão, na véspera do 11 de setembro. O meu irmão disse que um carro que esteve lá na véspera do 11 de setembro, ou antevéspera, não sei bem, esteve lá um carro que era o carro que diziam ser a mesma cor, a mesma marca, a mesma matrícula de um dos que foi tratado como 11 de setembro. Mas não aconteceu lá nada, não é? Considera então que a vida lá fora é muito diferente da daqui? É uma vida muito escrava, não é? Podemos dizer escrava do horário, escravas de trabalho, escravas do dinheiro. Pouca liberdade. Dizem que é livre, mas a liberdade é só para trabalhar. E pode fazer uma vida de trabalho, casa e casa trabalho, perdem um contacto com a cultura local americana, sobretudo não lhe entra, até a própria língua lhe é difícil, embora eles falem bem o inglês e assim, mas até a própria linguagem lhes passa por cima. O que lhes vale é a televisão portuguesa, que tem sempre ligada nos canal internacional. Gosta do sítio onde mora? Aqui em Portugal? Eu gosto de morar nesta região, né? E gosto do sítio onde moro, mas sou muito desenraizado em todos os sítios. Tanto que agora estou aqui, durmo aqui quase sempre, mas passo o dia numa aldeia que não me dá nada, onde fiz um hotel em Mourilho e estou lá também. Né? Eu gosto desse espaço, também gostava de o qualificar, de o melhorar, de o preservar, de não deixar cair, porque tem alguma qualidade histórica. Era uma casa dos jesuítas. Tem ali uma padieira que tem uma legenda ligada a Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, em 1753. Acha que haveria alguma coisa que poderia levar a partir daqui? Já vou partindo todos os dias daqui, praticamente. Estou meio como é que eu ia dizer, meio desligado desta terra, não é? Embora permanentemente ligado também, mas o que me faria basta o bispo dizer para eu sair, eu teria que sair. Eu estou aqui por ordem do bispo, o bispo podia me dizer: o senhor vai embora, o senhor vai para ali, ou podia mandar para outra aldeia qualquer, mas diz que não, que quer que eu resida aqui. A doença também pode-me limitar-me, a idade, não é? Também pode limitar-me a ter saído daqui, não é? Mas quando está aqui, sente-se em casa? Não, sinto bem em qualquer lugar, porque o ambiente é criado por mim, não é?
O ambiente, apesar de estar numa solidão, portanto, onde não há aqui ninguém, a solidão é agradável porque tenho para fazer trabalhos que gosto de fazer e às vezes é sobretudo o computador, o escrever, o ler, o estudar, ou falar com pessoas que me procuram, querem estar na privacidade de falar comigo, porque dedicam, meteram-me num sarilho, podemos assim dizer, de conselheiro de muitíssima gente. Muita gente procura-me para lhe dar opiniões sobre saúde, sobre problemas mentais, de depressões, confusões, azares, espiritismo, possessões, exorcismos, sei lá, medicina popular e depois também há muita classe de estudantes que estudam e investigam estes ramos e depois pedem também apoio neste campo. Há muita comunicação social também à procura de informações sobre esta área e também sou bastante procurado para isso. Há muitos escritores que escrevem coisas sobre isto, também pedem opiniões e base de dados sobre esses temas. Portanto, este lugar às vezes é uma espécie de centro de documentação onde eu presto apoio a quem me pede em várias áreas. Não é? A casa da sua infância ainda existe? Ainda. Está assim um bocado alterada porque foi repartida por irmãos, mas, portanto, a casa onde passei a minha infância, onde nasci, tem as mesmas paredes. E ainda é habitada? Agora não está habitada. É habitada por esse irmão que veio dos Estados Unidos, de vez em quando, que ele tem lá uma parte é dele, a outra parte é minha e de outro meu irmão. Ainda não fiz lá nada, queria fazer dela um espaço parecido com o que tinha antes, para turismo rural, neste caso, que eu gosto de criar modelos de turismo rural nas aldeias, para que a gente da aldeia também aposte nessa dinâmica rural e qualificando as casas para, em vez de fechá-las, abri-las à sociedade e abri-las ao turismo, que é um futuro possível para esta região. E seria possível mostrar-nos a sua casa de infância? Bom, é fácil. É lá em Cambeses, ou no Largo da Aldeia, não tem um tanque à volta, tem a igreja ao lado, tem uma casa de colo muito bonita em frente, é um espaço bonito. O que significa para si viajar? Viajar é uma das minhas paixões, de conhecer o mundo, conhecer culturas, conhecer tradições, conhecer monumentos, conhecer a história, conhecer a geografia humana e a geografia civil, conhecer línguas de povos, religiões de outros povos. Portanto, eu tinha e tenho uma certa ambição de viajar, mas limito-me bastante a viajar agora que não viajei mais em jovem do que agora, não é? Todos os anos fazia um mês de férias, agora faço 8 dias, 15 dias e é pouco. E geralmente gostaria de conhecer mundos exóticos. O país praticamente conheço, mais ou menos, embora tenha muita coisa aqui ainda para conhecer, mesmo não só entre os montes, mas o resto do país. Mas gosto de conhecer a Europa, que a parte dela que ainda não conheço. Vou agora a Cuba no próximo 2 a 1 mês. Também ando com muita ilusão de conhecer a cultura e a civilização e a política cubana e a situação atual deste país. E até a medicina tradicional, que lá dizem que tem muita qualidade, muito desenvolvimento. Mas já me vou limitando com alguma incapacidade de mobilidade e alguma apetência também, já me sinto mais preparado, mais mobilizado, menos capaz de viajar. Mas lembra-se da primeira vez que saiu da sua terra natal? A primeira vez deve ter sido para a praia, para a Póvoa de Varzim. Quando a saída assim para longe, né, para terras distantes, ia a cavalo numa égua que tínhamos até apanhar o autocarro ali em Pisões, onde agora é a barragem de Pisões. Apanhámos ali o autocarro, porque só havia autocarro de Braga às Chaves, então apanhámos ali uma carreira, que nós lhe chamávamos, para ir para Braga, de Braga metíamos noutra para a Póvoa de Varzim, e lá convivia, um dia perdi-me no meio da festa, era o dia de festa, dia 15 de agosto, perdi-me, a criança chorava,
não sabia onde é que era a casa. Os meus pais, não sei lá como é que me esqueci do sítio, né? E depois uma senhora que vendia doces disse-me: fica aqui que eu depois ensino-lhe a casa. Sei lá que referência lhe dei e lá me orientou e lá me deu o caminho da casa. Depois, no regresso, às vezes eu vinha sozinho na carreira, já mais uns 7 ou 8 ou 9 anos, vinha sozinho no autocarro com alguns irmãos, para depois irem outros irmãos. Foram as primeiras viagens que fiz, foi à Póvoa de Varzim. E a primeira vez que deixou o país, lembra-se? A primeira vez que deixei o país foi, talvez, ia à Espanha. Se formos a dizer isso, ainda é estudante. Íamos fazer contrabando, comprar calçado, comprar calças destas de pana para a Espanha, comprar utensílios agrícolas, comprar guloseimas, chocolates, licores. Deve ter sido, em estudante, fui à Espanha algumas vezes, à Galiza, às aldeias galegas próximas. Isso, assim como visita próxima, que não era bem emigrar, nem era bem passear fora do país, era um comércio local, né? Agora de visitas para assim mais longas, em férias, estava já de padrinho de Oreia, que saí Oreia está dentro de Espanha, é Portugal, mas é dentro de Espanha, então no mês de agosto quase sempre ia para férias à boleia. Corria a Espanha toda e parte de França, sempre em boleia. Como aprendeu a falar francês? Estudei no seminário, portanto, 3 anos, com 12, 13 e 14 anos, ou 13, 14 e 15. 3 anos que tínhamos aulas de 2 ou 3 vezes por semana. Depois, com o convívio, alguns livros eram em francês também, mais tarde, já teólogo, no fim do curso do seminário, alguns livros eram em francês, sobretudo a história bíblica. Portanto, tinha que saber ler bem o francês e traduzi-lo. E mais tarde, para não esquecê-lo, vou falando de vez em quando, vou escrevendo também, visitando os imigrantes que estão em França, também já lá fui algumas vezes, e em convívio com os franceses, falando, vai-se conservando e esquecendo também. Fala também inglês. O inglês foi a mesma coisa, né? Já contei, aprendi, sabia melhor inglês do que francês, né? Agora já esqueço bastante do inglês na medida que falo menos. Mas como vou uma vez ou outra aos Estados Unidos, também lá obrigo-me a falá-lo e recordo, né? Se eu recordar, é mais fácil mantê-lo vivo, né? Se eu falar. Fala mais alguma língua para além disso? Não, o espanhol, o galego, o português, o brasileiro, e o latim. O latim também leio, estudo e traduzo e escrevo. O grego também aprendemos, mas já está mais perdido, mas também sabia ler bem o grego e traduzi-lo. E alguma vez a falá-lo, não é? O hebraico também estudamos um pouco, mas não tanto. Viajam muito? Sim, fiz uns milhares de horas, milhares de quilómetros de avião e umas centenas boas de horas. Viajei, corri os Estados Unidos praticamente desde a costa leste, à Califórnia, à Flórida, a Texas, ao México. No Brasil, corri o Brasil só não fui ao norte, mas corri desde Salvador, da Bahia, o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás, e o Sul, o Rio Grande do Sul. Corri aquilo assim mais do que 2 ou 3 meses, já que lá passei. Na Espanha, conheci a Espanha do norte a sul, praticamente, não é só de andar, mas o interior, os monumentos, os castelos, as igrejas, os museus, que é o que me dedicava mais, o casco velho, como eles chamam, a parte velha das cidades. Na Ásia, depois conheci Macau, conheci Hong Kong, conheci Pequim, Xangai, o Egito, o Cairo, Jerusalém. E na Europa aqui ainda vi pouco, só a França, a Inglaterra, a Irlanda, a Alemanha,
pouco, da Alemanha, que ainda não vi muito, Itália também bastante, e pouco mais. O que é que o levou a ir a todos os países? Não, é a ambição dos portugueses, a descoberta aquilo que os portugueses descobriram, nós agora queremos redescobri-lo. Já andaram com outras dificuldades, agora nós com os meios que temos vamos mais facilmente a todo lado. E como estudei sobretudo algumas civilizações, o budismo, o confucionismo, o animismo, ainda quero ir à Índia, por exemplo, ainda não fui, quero ir a alguns países da África, do Norte da África e Sul da África, as nossas regiões colónias também ainda não fui. O norte do Brasil também ainda não fui, que é Manaus, que é a Amazónia, que também pela natureza, pela beleza natural, pela medicina tradicional, que dizem que também é muito rica, e pouco mais. Dos sítios todos que teve a oportunidade de visitar, qual foi o que mais gostou? São tantas as imagens que escolher é difícil. Tudo o que gostei de ver. Primeiro gosto de ver o meu país, a minha região, mas primeiro esta região que é cada vez que ajudo a descobrir aos outros, a descobrir também eu. E parece-me que as belezas naturais desta região são as que me seduzem mais. Fora da região, inicialmente gostei de ser seduzido pelos países, pelos lugares históricos da religiosidade. Santiago de Compostela, que estava aqui próximo, Fátima pela fama de convívio e pela sedução que tem de cariz popular, Lisboa, foi sempre a cidade que mais me seduziu, foi Lisboa, por ser a capital, talvez, por se falar muito de Lisboa, pelas sete colinas, pelo fado, pelo Tejo, pelos museus, mas gostei muito de ver os países mais exóticos, neste caso a Terra Santa, que tardei em realizar este sonho porque nunca mais havia paz, e ao fim decidi ir lá mesmo com a situação que havia de violência, mas não houve problema nenhum, já fui lá 2 vezes. Gostei muito do Brasil. O Brasil foi onde me senti mais português, com mais mobilidade. Apesar da violência que se dizem que existia, nunca tive problemas nenhums de violência, andei à vontade de dia e de noite em todos os sítios. Mesmo junto a favelas no Rio de Janeiro, gostei de entrar numa favela que foi acompanhada por um possível meio-irmão, que não sei se não era, também lá estava. Gostei de conhecer o Rio Grande do Sul, também muito parecido com Trás-os-Montes. Gostei muito de ver o Oriente, portanto a China, a religiosidade do budismo, os templos budistas também me seduziram muito pela religiosidade deles, pela arte. Gostei muito de ver a civilização egípcia, as pirâmides monumentais, os papiros, a arte, os museus, o Museu do Cairo. Gostei muito de ver o Museu de Londres, gostei muito de ver o Museu do Louvre, o Museu do Prado, o Museu do Vaticano. Quer dizer, os museus são memórias que eu guardo, embora não tenha visto outros museus. Gostei de ver na Alemanha, que ainda não tive a oportunidade de ver o Museu do Povo em Frankfurt, em Berlim, quer dizer. Ainda não fui ao sul da Itália, também gostava de ver Nápoles e a cidade de Pompeia, que ainda não vi. Mas do que menos gostei foi da América. Embora também gostei muito da zona da América, foi o Novo México, Arizona, que é um deserto, o Grande Canyon, os parques naturais. Gostei muito do Parque Natural de Yosemite, no norte, junto à Califórnia, e o Parque Natural do Grande Canyon, e a zona do Novo México, que é diferente do que costumamos ver, é um deserto de cactos, de música de insetos, e muito abandonada também, podemos dizer, na parte do Parque Natural, também é meio deserto, não é? Gostei muito desta parte do Grande Canyon. A Flórida não me disse muito, porque não gostei de ver o Hollywood, onde se faz o cinema. Gostei de ver
Orlando, ver o Disneylândia, né? Acha que existe lá fora algo que não existe aqui? Quer dizer, o mundo é muito diferente, há muita complementaridade, há climas, há história, há civilizações, há linguagem, há religiosidades, há culturas, há tradições, há festividades, há muita coisa para observar que não existe cá. Não é? Pode existir cá, mas a diferença e a variedade é que torna a originalidade. Não é? Existe algum país em especial que nunca tenha visitado ou que gostasse de visitar? Ainda existe a Índia, por exemplo. Ainda não fui à Índia. A nossa Índia é Goa, talvez gostaria de ver Goa, e Caxemira, e a pobreza da Índia também gostava de ver. Gostava de ver, não. Lamento que exista, mas querer reconhecê-la localmente para me sentir mais comprometido com o mundo mais pobre. Não é? Como imagina que seja a Índia? Imagina muito parecida com o Barroso, com o Trás-os-Montes. Com a cultura muito popular, muito autóctone, muito dependente de si próprios, com os meios locais que têm, uma vida de sobrevivência à base do que a terra tem, que a terra produz, e uma religiosidade que para mim me atrai mais a parte religiosa, que é bastante diferente da nossa, e embora muito preservada pela tradição indiana, e leva-me também um bocado a publicidade da Madre Teresa de Calcutá que fez da Índia pela necessidade de apoio, de carinho, de ajuda e de atenção ao mundo mais subdesenvolvido e mundo mais pobre. Até que idade frequentou a escola? Dos 6 ou 7 até aos 10 anos. 3 anos na escola primária, né? A quarta classe não fiz a terceira classe, fiz a primeira e a segunda, e da segunda passei para a quarta. A professora passou-me sem exame nenhum, que conhecia tão bem, já melhor que os que andavam na quarta, e disse: olha, passou-me, não fiz exame da terceira. Depois aos 10 anos fui para o seminário. Naquele ano eu fiz a quarta classe e fui para o seminário. E o que é que aprendeu na escola? Na escola depois aprendi a ler. Foi mais ler e escrever. E a história de Portugal também, a geografia, alguma coisa de ciências. Mas do que mais gostei foi da história, da geografia, e de ler e escrever e contar, como se dizia lá. E pouco mais aprendemos. Lembra-se da primeira vez que lhe falaram de Deus? Isso deve ter sido em casa. Minha mãe rezava-se à noite o terço, o terço não, as orações muito tradicionais pelos mortos, pelas famílias, pelos doentes, não sei o quê, pelos imigrantes, pelos variantes, pela guerra, pela paz. Isso rezava-se em casa todas as noites. E isso foi talvez a primeira oportunidade de contacto com a divindade, com o sobrenatural, com a religião, com a oração, com o diálogo com Deus. Deve ter sido aí. Porque era ritmo normal da casa, todas as noites rezarmos. Depois os pais ensinaram a fazer o sinal da cruz também. Normalmente penso que me ensinariam também a dizer o Pai Nosso. Talvez o anjo da guarda nos ensinariam a dizer a oração do anjo da guarda para a gente não ter medo, para a gente estar tranquilo. Ensinariam-nos algumas orações para quando trovejava, para a gente também não ter medo ao trovão. Ensinaram-nos a pôr lenha ao lume, os ramos benzidos domingo de ramos no lume para o trovão não nos fazer mal. Ensinámos, recordo de quando se perdia um animal da casa, geralmente tínhamos um cavalo ou uma égua que ficava no monte, havia muitos lobos e perdia-se no monte, nós para não irmos buscar ao monte porque não dávamos com ela, ia à minha avó, a senhorinha, para lhe rezar o responso para se não perder. Então ainda criança era um ato, podemos dizer, religioso e mágico, em que ela rezava um responso a Santo António para que o animal, ainda que ficasse no monte, não tivesse perigo. Nós vinhamos para casa todos contentes, o animal não tem perigo. E a primeira vez que sentiu a presença de Deus?
Isso é capaz de ter sido mais no tempo da infância, que a gente tem, se Deus está aqui, Deus está acolá, Deus está connosco, para nos proteger. Já tínhamos esse medo de estar sós, ou estar no monte, ou estar de noite, ou estar a trovejar. A gente sentia, talvez nessas ocasiões, a necessidade de ter Deus ao pé para nos sentirmos bem. Agora, mais de adulto, foi-se descobrindo essa presença, não é? de seminário. Teoricamente nos íamos aprendendo e na prática também sobrevivíamos, resistíamos a 12 anos de internamento no seminário, para um bocadinho com essa força interna que nos vem de uma presença de Deus, aceito como omnipresente, não é? Agora mais de padre, sinto de outra forma, de uma forma mais atuante, mais viva, mais ativa, não é? E ao mesmo tempo mais panteísta. Quer dizer, Deus para mim não é só Deus, o Deus universal, o Deus dos cristãos, é o Deus de todo o mundo, é o Deus de toda a terra, o Deus da natureza, o Deus das plantas, o Deus dos animais, o Deus das peneiras, das pedras, o Deus da montanha, o Deus da água, o Deus do vento, o Deus do trovão. Quer dizer, Deus para mim já é um bocado mais vasto, que está presente em toda essa atividade humana, na ordem e na desordem do mundo, não é? Que não intervém de nenhuma forma, mas colocou o homem na Terra para que o homem seja o rei da natureza e o rei do universo, e como que o Deus também que se tem que cultivar, endeusar, valorizar, defender, proteger, em vez de estar à espera que seja Deus a fazer, temos nós a fazer por isso. E porquê é que decidiu tornar-se padre? Decidi porque fui encaminhando desde criança para aí. Em criança tinha a ilusão de ser padre, e a razão de ser padre foi uma decisão talvez do rádio do padre da minha terra. O padre da minha terra tinha um rádio em 1945, 46, 47, um rádio de baterias que punha na janela para nós ouvirmos. Então eu gostava de ouvir aquilo. E eu gostei muito de ouvir as cerimónias de Fátima, que estávamos iludidos nessa época com Fátima. Gostava de ouvir e cantava, e rezávamos o terço pelo rádio, íamos acompanhar o rádio de Fátima e talvez a Rádio Renascença, creio eu, já. E isso levou-me também a dizer que quero ser padre para ter um rádio. Depois fui evoluindo nas ilusões, nas ambições, e comprei o rádio antes de ser padre. O primeiro dinheiro que tinha, que juntei nas férias de seminarista em 1958, comprei um rádio de pilhas em Vila Real e levei-o para o Natal para fazer a surpresa à família com um rádio que tocava sozinho como o do padre. Mas de onde acha que nasceu a sua vocação? A vocação deve ter sido da proximidade com os padres. A minha casa ficava muito próxima do padre. O padre frequentava muito a minha casa e a minha família. E continuaram sempre os padres a serem visitantes da casa e os meus pais a acolhê-los. E talvez fosse mais essa proximidade que me iludiu, que me convenceu. E mais tarde depois foi um amadurecimento pessoal, né? Para si, qual é que deve ser o papel de um padre? Um padre deve dedicar-se ao povo, servir o povo, conhecer o povo e dar ao povo aquilo que o povo carece, não só pão, mas também pão cerrado, mas pão do trabalho, pão da vida, pão de cada dia, qualidade de vida, divulgar a cultura deles, estudar a cultura deles, conhecer a cultura deles. Não só pôr à cultura popular, mas partir da cultura popular para cristianizá-la, podemos assim dizer, dar-lhe luz da fé e não fazer com que a fé seja oposta, ou a cultura oposta à fé, mas fazer da cultura caminho para a fé, para a religiosidade, manter viva a religiosidade popular, não destruí-la, manter viva as tradições culturais, que sejam elas de que género forem, que mesmo que se possam parecer contrários à religião, como é o carnaval, como é o intrudo,
como é o casamento, como é o namoro, como são as festas, tudo isso podem parecer opor-se, mas deixar que isso se realize de acordo com a tradição e daí partir também para a libertação do povo da própria religião. Não fazer o povo dependente de uma religião massacrante, escravizante, mas uma religião libertadora e que se adapte à mentalidade das pessoas, não seja as pessoas até se adaptarão à mentalidade da religião. A religião é para o povo e não o povo para a religião. Portanto, o padre tem essa função de descobrir Deus no povo. A voz do povo é a voz de Deus, dizíamos nós. Portanto, descobrir Deus na cultura popular, na vida popular, nas necessidades populares e dar-lhe um Deus, não um Deus espiritualizante, mas um Deus também material, que leva a encontrar um bem-estar natural, um bem-estar social, um bem-estar cultural, um bem-estar harmonioso entre a natureza humana e a natureza envolvente, de forma que o homem seja dono de si próprio, dono também do mundo e não seja escravo de ninguém. Que género de padre é o senhor? Qual é que é a sua reputação no seio da Igreja? Portanto, eu sendo padre desta Igreja católica, tento saber o que é que os não católicos pensam, desejam e têm de verdade na sua forma de ser, não é? E dou-lhe, portanto, tento convencer-me a mim e até à Igreja que nós somos donos da verdade absoluta. A verdade encontra-se em todas as religiões, encontra-se em todas as pessoas e procurar encontrar a verdade dos outros tem sido a minha forma de encontrar a minha realização como padre e não impor a minha verdade. Aceitar que a verdade dos outros até se sobreponha à minha, se isso fizer falta, embora eu até julgo que estou eu mais na verdade que os outros. E isso leva muitas vezes a contestar um pouco a religião, contestar a autoridade, quando há excesso de autoridade na Igreja, contestar os colegas quando são exagerados na imposição de regras, num farisaísmo religioso que às vezes pode existir na religião, o cumprir por cumprir, o fazer por fazer, o seguidismo religioso, a espécie de manicaísmo, também o forma manicaísmo, dualismo de Deus e o diabo, não é? Tento de eliminar a face diabólica da sociedade, a imagem, a atribuição de culpas ao diabo quando nós somos os culpados dos erros que fazemos, da destruição das realidades, das violências que fazemos, do mal da sociedade. Não há agente de mal nenhum, nem é Deus nem é o diabo, somos nós os atores da sociedade. Eu, quando ponho em evidência essa minha forma de atuar, às vezes choca com a própria população. Também me vê um padre menos ortodoxo, talvez menos seguidista de uma tradição imposta, um padre mais manga larga, mais aberto, mais dialogante, mais próximo da população, enquanto que isso é menos cômodo para mim, não é? O comodismo seria fechar-se, isolar-se, retirar-se, não estar muito envolvido no barulho, na confusão, na realidade, mas eu enfarinho-me, envolvo-me, arrisco-me e meto-me até ao fundo do cerne dos problemas para poder dar alguma vista, alguma luz, alguma solução e alguma orientação e alguma ajuda para puxar pela carroça da sociedade que muitas vezes puxa para o lado contrário, que preferem estagnar, preferem o atraso, preferem a ignorância, o analfabetismo, e eu puxo um bocado para o lado da alfabetização, da cultura, do tempo livre, do lazer, do prazer, da leitura, do cinema, do teatro, do passeio, dos jogos populares, do folclore, da etnografia, portanto, da reposição da cultura popular em museu, em teatralização dessa própria cultura, dos hábitos tradicionais, mantê-los o mais possível vivos nas festas, nos arraiais, na repetição da renovação do teatro popular, que é o teatro popular português, etc. Se não tivesse tornado padre, o que é que gostaria de ter feito? Não sei se teria, naquela ocasião não teria outra oportunidade, não tinha outra saída, talvez. Não havia escolas, não havia liceus, estavam distantes, era Porto, Braga,
e não havia transportes. Os meios económicos também não eram muito abastados para podermos ir para longe. Hoje teria enverdado, talvez, e mesmo assim, mesmo padre, tenho complementado na área da medicina natural. Teria sido aquilo que estou sendo hoje, uma espécie de curandeiro, pedagogo, psicólogo, para não dizer psiquiatra, diretor espiritual, dinamizador da cultura popular, animador cultural, sou guia turístico. São coisas que vou fazendo paralelas e que no fundo seriam alvos que eu gostaria de atingir no máximo de perfeição. Quando terminou os seus estudos, hesitou em tornar-se padre? Ainda antes de terminar, não é? Portanto, a partir dos 15, 16, 20 anos, hesitei sempre, mantive um conflito pessoal entre mim e a minha forma e a própria família ser ou não ser padre, e o próprio seminário também mantive uma atitude sempre de alguma revolta, podemos assim dizer, contra o sistema de educação que tinha no seminário e contra o sistema de internamento que tínhamos lá dentro, contra o sistema de proibições que nos faziam, que proibiam-nos a música, a tocar instrumentos. Eu tentei aprender a tocar violino e banjo, e isso foi proibido, foi quase como que posto fora do seminário por saberem que eu tocava banjo em férias. Proibiram-me ler livros, romances, e nós líamos romances às escondidas, portanto fiz muitas coisas camuflado e escondido, proibido, dentro do proibido. Estudei disciplinas que eram proibidas, a psicologia experimental, por exemplo, não entrava no currículo, eu estudei clandestinamente, podemos assim dizer. E isso era pretexto muitas vezes para ser expulso, como fui. Em férias divertia-me com um bom rapaz e raparigas da minha idade nas festas, nos bailes, e porque andei bailando numa das festas fui expulso do seminário. Mas depois fui readmitido aos 19 anos, no mesmo ano, no fim das férias, tornaram-me chamar e tornei a entrar, e foi por isso que já disse que eu não pedi para entrar, nem pedi para sair. Entendi que achavam que eu tinha algumas qualidades para ser padre. Bom, foi uma aprovação da minha parte de vocação. E uma reprovação, por outro lado, bem, se tenho vocação se acham que tenho jeito e gosto e qualidades para isto, vou eliminar o resto. Então, em estudantes escreviam a namorada da escola, e decidimos romper com essa relação de possível namoro, não é? Porque a moça também me pediu, decides uma coisa ou outra, e eu disse, então decido ser padre. E foi aos 19 anos. Mas depois, mesmo assim, até dos 19 até aos 22, que continuei os estudos, não é? Há sempre aquelas dúvidas de ser, não ser, casar, não casar, ter filhos, não ter filhos. Depois todos esses problemas em equação, e optei por ser padre. Como é que caracteriza a sua relação com a Igreja? A Igreja, portanto, é uma espécie de guia supremo, superior, orientador, depende, portanto, de uma cúpula papal e episcopal, que nós somos como mandatários, não somos donos de nada do que fazemos, somos empregados ou encarregados, administradores, delegados de uma igreja. Temos de ser portadores da voz dessa igreja, que às vezes não é a voz que eu gostaria de transmitir. E tento passar mais também, enquadrar a minha forma, o meu estilo e o meu gosto, a minha forma de ver a igreja, com o que a igreja quer que eu diga. Embora às vezes as autoridades me dizem que eu não estou aqui para a minha conta, estou aqui em conta da igreja. Portanto, tenho que ser transmissor da igreja oficial. E a igreja oficial, adaptada a um mundo tão vasto e tão diverso, não é fácil de ter tratamentos justos e honestos e corretos para todas as sociedades. Eu às vezes entendo que a nível desta região a igreja tinha que ter sofrer outra adaptação, outro molde, que é esse molde que eu tento passar e transmitir.
Acha que alguma mulher o poderia ter desviado da sua vocação de padre? É possível. Durante os 40 anos de padre, nas paróquias por onde tenho passado, antes de padre, houve várias tentativas também de mulheres possíveis da minha idade que tentaram, e eu também me aproximei um pouco dessa capacidade de desvio, não é? Mas, portanto, quando decidi ser padre, também desisti dessa pretensão, minha e delas. Depois de padre, tentei manter-me o máximo afastado dessa provocação, embora houvesse muitas provocações, muitas ocasiões de jovens na paróquia de Tourém, que eram professoras, que eram catequistas, que eram amigas, vizinhas, que frequentavam a minha casa e tentavam uma aproximação bastante tentadora, podemos assim dizer, para sedutora. Mas eu criei esta mentalidade, que é um bocado masculino. Ser seduzido, para mim, não interessa. O homem psicologicamente é conquistador e não é conquistado. Isso eu me sinto conquistado, regido. E foi essa a minha forma de me vacinar contra todas as tentativas de conquista. E a mulher que psicologicamente deve sentir-se conquistada e não conquistadora. Então a mulher que se fazia de conquistadora estava a fazer no lugar do homem. E eu, dessas situações, venci todas essas barreiras provocantes. Eu podia ser mais seduzido, se eu fosse seduzido sem dar conta, sem intenção de provocação, ou por natureza, por simpatia simples e humana, mas sem qualquer atitude provocante. Quando eu sentia que a atitude era provocante, era a próxima razão para me afastar dessa pessoa. E foi assim que fiz, e foi assim que me equilibrei, embora tivesse as falhas humanas que vão acontecendo ao longo da vida, mas sempre, se alguma vez as falhas humanas acontecem, não é por conquista nenhuma, nem minha, nem da possível mulher. É uma queda, podemos assim dizer, um esbarrar, um cair, um pecar, podemos assim dizer, se isso pode dizer-se, mas sem provocação, nem num tem outro. Mas nunca foi, nenhuma dessas possíveis pessoas me desafiaram, podemos assim dizer, para um possível afastamento da vida clerical. São amizades, são simpatias, são, podemos assim dizer, de possíveis ocasiões de proximidade mais íntima, mas nunca, embora houvesse uma senhora que dizia que gostava que fosse o marido dela e assim, mas eu rejeitei porque pareceu-me que também estava na fase de ser conquistadora. E disse, não, isso não aceitei. Como seria então a mulher capaz de desviar da sua vocação? Da vocação, podemos assim dizer, eu entendo que não havia nenhuma. Porque sinto que ser padre é uma obra de muita validade, muita qualidade, no meu estilo, no meu meio onde vivo. Dentro da igreja eu podia estar fora e ser um cidadão com outras atividades, mas parece-me que não tinha nem mesmo âmbito da ação, nem mesmo mérito, nem mesmo capacidade de ação, nem mesmo âmbito de divulgação e de ação que eu posso fazer dentro da igreja. Fora da igreja seria um cidadão anónimo que não teria, faria talvez fazia o que faço assim, mas não tinha mesmo impacto, talvez. A qualificação de padre dá-me mais espiritualidade, dá mais força, dá mais ilusão, dá mais liberdade de ação, mais pressão pessoal para agir, mais tempo também que disponho para me dedicar ao que achar bem, sem interferências de ninguém, nem de mulher, nem de filhos, nem de família. E, portanto, entendo que dentro da igreja tenho uma possibilidade de ir mais longe do que de fora da igreja, fora do compromisso de padre. O que é que para si se esconde atrás da palavra amor? Amor, para mim, é o ato mais sagrado que mais se parece com Deus. Se Deus é amor,
tudo o que seja proximidade de amor, aproxima-se a Deus. É um bocado teórico, não é? Mas até o ato sexual, e ontem comentei com colegas, o ato sexual é o ato mais parecido com a divindade. Se o prazer que esse ato possa ter e o amor que esse ato leva a encontrar, e a repartição do amor e a igualização do amor, e a realização do amor completo, podemos assim dizer, penso que é o que Deus quer que toda a gente realize. Agora, dentro de um regime, dentro de uma regra, dentro de uma norma, dentro de parâmetros, mas o amor está aí, está no prazer, no repartir, no dar, no receber. Já lhe aconteceu arrepender-se de não ter tido filhos? Não sinto. Gostaria de poder ser realizado nesse campo também. Mas como a Igreja nos limita essa ambição, encaixo-me aí um bocado contrariado. Embora tenha um filho negro, privilegiei um negro que criei desde pequenino, que agora já é adulto, e perfilharia outros agora se tivesse do tsunami, podia perfilhar um outro qualquer ou outra que gostasse, eu pudesse acarinhar aqui. Se tivesse que descrever esta região a um cego, como a descreveria? Teria que lhe descrever por braille, se pudesse ser, para que ele pudesse ler e interpretar, e iria-lhe mostrar, portanto, pela escrita, se fosse possível, por outros, pela fala, portanto, também pode ser, o cego não é surdo, né? Podia-lhe descrever as montanhas, a beleza das montanhas, a altitude das montanhas, a forma geográfica e morfológica, geológica dos penedos, das pedras zoomórficas, antropomórficas que aqui temos, os vales que temos preenchidos com barragens ou com regatos, muita água, muito pura, muito limpa, muito saborosa, permanente todo o ano, que não há seca, não há estio aqui, podemos dizer. As flores que tapetam a nossa natureza nas estações de primavera e outono, as cores da natureza, tentando descrever a forma das flores, a forma das cores, a forma mais comum da carqueja, que é a flor mais que tapeta aos nossos montes, a urze. Iria-lhe descrever a floresta também dos carvalhos cheios de musgos, líquenes, sem despidos de folhas, mas agora de inverno vestidos de líquenes, que significam não poluição. E iria descrever a sobrevivência desta gente, dos animais, das vacas, da raça Marusá, que é uma raça bonita, de olhos grandes, de corpo pequeno e colos em forma de torcidos de lira. Descreveria a vida comunitária das pessoas, o forno do povo, a forma de cozer o pão, de fazer o pão, a forma de comer à mesa, a forma de se sentar à lareira, a forma de oração, a forma de rezar, a forma de estar na comunidade religiosa também, a forma de louvar a Deus de uma forma mais íntima, porque o invisual tem outros sentidos, ouve mais a natureza, ouve os pássaros, e distingue-os pelo seu canto, tem os cheiros das plantas, iria tentar ir por outros sentidos, não é? Pelo cheiro do sabor, da própria, o aroma que as plantas e que as comidas têm, certo? Ia descrever muita coisa, porque há muita forma de chegar a um cego, por muitas maneiras, através de próprios meios naturais, os animais, os alimentos, o passeio, levá-los aos sítios altos, sentir o silêncio também, sentir o barulho da natureza, o barulho dos animais, o
o barulho da festa, o barulho do folclore, o baile que é envolvido através de outra pessoa, que o leva a bailar, a mover-se, a sentir a animação musical, folclórica, etc. Como lhe falaria do clima? O clima é sensível pelo calor, pelo frio, pelo vento, pela chuva. A experiência pessoal é a forma mais direta de mostrar-lhe o sol, mostrar-lhe a lua, mostrar-lhe as estrelas, mostrar-lhe a noite, mostrar-lhe o dia, a sensibilidade de sons, de musicalidade, de tons do dia e tons da noite, tons do estio, tons do inverno, tons do outono. Quer dizer, o clima é sensível lá no próprio corpo, é sensível ao frio, à chuva, ao vento, à neve, palpar a neve, sentir a chuva, sentir o vento a soprar. O cego pode sentir por si próprio, sem grande ajuda, o clima de todas as variantes naturais. De que vivem os habitantes da região? Vivem do que produzem, portanto, produzem à base de carne de porco, batata, pão centeio e alguma verdura da horta, couves, nabos, grelos, castanhas, maçãs. Onde aqui em Vilar Perdizes há um microclima e já dá vinho, também produzem vinho. Noutras terras compram o vinho e o leite dos animais, a manteiga também que antigamente faziam, agora já não fazem. E pouco mais. E de que é que sofrem as pessoas da região? Aqui há sempre de muita idade, não é? Sofrem, talvez, morre-se mais de cancro, morre-se de ataques cerebrais, hipertensão, muitas vezes, pela comida monocórdica, podemos dizer monocultura de comida, à base de carne gorda, não é? Pouca variedade e pouca informação cultural de como corrigir essas formas erradas de alimentação. A cultura é muito analfabeta, o analfabetismo cultural, mas tem muita cultura popular, embora a cultura é diferente. E morre-se às vezes de acidentes imprevistos, agora de tratores. Nas estradas também, os jovens também já ao fim de semana também vão à discoteca no verão, também morre-se na estrada. Também se morria de crime antigamente, hoje já nem tanto, crime de violência, de crime de mortes que se faziam por sachadas, por tiros nas festas, nos arraiais, nas feiras, desavenças, questões de honra, questões de propriedade, questões de direitos. Hoje isso já está mais diluído, a cadeia já fechou. E morria-se na infância, portanto, por falta havia muita natalidade e também muita mortalidade infantil, agora já não é tanto, já nascem menos e morrem menos também. Pretendem as pessoas que lhe telefonam constantemente? Há pessoas que lhe telefonam constantemente? Pois, pedem ajuda, pensam que eu tenho dons, que sou vidente, às vezes pensam que sou bruxo, que sou exorcista, que tenho poderes de mexer com o sobrenatural, e então pedem-me ajuda nesse campo para lhes desmontar as possíveis depressões, possíveis erros de mentalidade, possíveis desvios de crenças, magias, superstições, e eu, portanto, abro a porta, tenho o telefone em todos os sítios, em todos os quartos há um telefone, alguns já estão arrumados já de sucata, tenho amplificador de telefone, porque passei muitas horas a falar às pessoas para convencê-las que não têm demónios, não têm espíritos, que devem passar por cima dos seus problemas sem estar independentes deles, de modo que há muita gente a quem eu desiludo, podemos dizer que não percebo nada de medicina, mas sei dialogar com as pessoas no campo da área de mentalidades, de culturas, de espiritualidade, de doentia, de magias, de superstições, de bruxarias. Isso eu entendo à medida que há cerca de uns 20 e tal anos me dediquei à medicina popular e aos problemas do mundo português,
que vivem muitas vezes dependentes de bruxos e videntes e exorcistas. E eu sou um pouco descrente de tudo isso e desmistificador de tudo isso, embora as pessoas depois me procurem, então qual é a sua resposta? A minha resposta é quase sempre libertar as pessoas de traumas religiosos, mágicos e supersticiosos. Que conhecimento possuem os habitantes locais do resto do mundo? Hoje, com a imigração, naturalmente, já conhecem muitos idosos, já foram passar férias ou dias de Natal com os filhos à França, à América ou à Espanha, e portanto, conhecem este mundo europeu mais e o mundo americano. O mundo do Brasil, talvez um pouco, o mundo africano, os que estiveram na guerra das colónias. E aqui a Espanha também, muito próxima, também faziam contrabando com a Espanha. Esta região foi muito, intercambiou muito durante muitos séculos com a Galiza, com Madrid, talvez, e Lisboa, na medida em que o contrabando era em larga escala que se fazia aqui em Vilar de Perdizes. E o que espera do dia de amanhã? Melhor que o de hoje. Espero que amanhã que nos traga sempre alguma evolução, algum melhor bem-estar. Eu sou otimista, né? Espero sempre, nunca penso o pior nem do dia de hoje nem do de amanhã. Penso que temos de abrir o leque para melhores dias, ainda que eles não aconteçam, temos que fazer melhor. A partir de que época é que as pessoas começaram a abandonar a região? Aqui começaram, o Barroso foi começado, portanto, a primeira época foi talvez em 1940, tempo da guerra, as pessoas fugiam à guerra. 40, 45, e depois a maior parte da migração aconteceu com a guerra colonial também, em 1961, também para fugir à guerra, muitos jovens emigravam, escapavam clandestinos para a Espanha, a França e outros países mais próximos, sobretudo Espanha e França. E de 60 a 70, de 74, abriu-se com a liberdade do 25 de Abril, a liberdade de emigrar. Foi a maior avalanche que aconteceu até 70 até 84, mais ou menos, aquela década. 74 a 84, saiu a maior parte da juventude. E depois de 92, quando se abriu a Comunidade Europeia, foi outra facada na desertificação. Portanto, ao falir a raia e o contrabando das aldeias próximas da Espanha, os jovens que estavam pendurados no contrabando emigraram para a Suíça e para a Inglaterra. Agora estagnou um bocadinho, que já não há assim grande procura, na medida que há a nivelação da moeda também, nivelação do nível económico, já não há tanta imigração. Mas também não há muito para onde ir já. Pode-nos falar um bocado das razões que levavam as pessoas a emigrar? Emigravam porque, como já disse, uns para fugir à guerra, não é? Na guerra colonial foi o principal impulso para escaparem desse problema. Outra razão seria os primeiros que foram descobriram que ganhavam dinheiro, e mais rápido e mais fácil, embora com muito trabalho, porque fizeram uma casa e desafiaram os outros bem. Em pouco tempo fez uma casa, em pouco tempo comprou um carro, era sinal de riqueza exterior. Então, se aquele ganha e faz, eu também quero ganhar e fazer. É a competição, chegar onde os outros chegam, conquistar o que os outros conquistam, fazer a casa como os outros, ter um carro como os outros. E depois, primeiro foram os homens, depois chamaram as mulheres e os filhos. A mulher e os filhos construíram a família lá, cresceram, enraizaram-se, começaram a chamar os irmãos, e viram que estava bem, que valia a pena, uns mandavam vir aos outros. Pelo bem-estar criado, à medida que depois também compravam casa ou alugavam casa de melhor qualidade, os primeiros tempos eram barracas, não é? Em Paris, nas bidonvilles, como lhe chamavam, não é? Favelas, à moda do Brasil.
quando começaram a ter melhores condições de vida económica e de bem-estar, tinham uma casa melhor, já podiam chamar a família e amigos e mulher e filhos e alojá-los na casa já de melhores qualidades. Hoje em dia as pessoas ainda abandonam muito a região? Os jovens que aqui estudam praticamente não regressam também. Continuam a abandonar a região porque não haver formação para ficarem cá. São formados para ir embora. As escolas formam gente para sair daqui. Não formam gente para se instalar aqui. Não formam gente virada para os problemas locais. Formam gente virada para os problemas nacionais ou do mundo. E então a cultura que se dá e a formação que se dá é amorfa, é indiferenciada e não é virada para a região. Portanto, as pessoas não têm aqui, ou não se virarem para cá, na escola, também não se viram depois, ao sair da escola, viram-se para onde foram orientados. Desorientados. Mas considera que esta imigração atualmente é uma questão de necessidade? Não é? Também é o mundo, hoje é o mundo laboral, o mundo de quem não trabalha não come, não é? Estamos mais dependentes do sistema universal de trabalho e se não há trabalho rentável não há economia de sobrevivência. Portanto, é moda e ao mesmo tempo a necessidade imposta pela sociedade materialista, no fundo, em que toda a gente quer ter mais condições de vida também e pensam que trabalhando num emprego estável, emprego duro ou leve, tem alguma forma de sobrevivência garantida para ele e para os filhos. E mantendo-se aqui, bem que sempre foi verdade que a agricultura é a arte de empobrecer alegremente. Embora possa ser reconvertida sob a sua política de desenvolvimento agrícola e harmonioso e virada para o mundo rural, creio que era capaz de haver criação de empregos, estruturas de desenvolvimento para a fixação de população mais jovem. Acha que há pessoas que partem simplesmente pelo espírito de aventura? Eu creio que não. Embora o português seja sempre deserdado, podemos assim dizer, desligado do seu meio, porque não tem aqui riquezas, não tem fortunas que se agarrar aqui, a não ser a saudade e a amizade à terra, não é? Podemos assim dizer, e à família. Isso não, o resto não nos prende porque não são grandes bens materiais nem outros, não é? Então está leve, está fácil de arrancar, não deixa nada, não é? Não, leva tudo com ele. A saudade pode-se transportar e pode-se repor depois outra vez. Então é fácil emigrar. O transmontano que não tem aqui nada a que se agarrar, a não ser, como digo, à saudade, não é? E por que razão voltam? O que é que os faz voltar? É voltar a já ter um estatuto económico resolvido. É a reforma, possivelmente, que já conseguiram. É uma casa que já fizeram para passar os dias finais da vida. É, às vezes, o ambiente familiar e a saúde que podem sentir que aqui é mais saudável, que é mais equilibrante da família. Mas, realmente, voltam os idosos e os novos ficam. Os filhos não voltam. São raramente, voltam filhos em idade muito jovens, ainda não enraizados nos países onde estão. E há famílias que vêm com os filhos ainda na idade escolar e esses ainda são dependentes dos pais e vêm por força dos pais. Mas geralmente os filhos mais jovens que acabaram a escolaridade já não vêm. Conhece alguém que nunca tenha visto o mar? Muita gente. Aqui a maior parte das pessoas idosas nunca viram o mar. Nunca saíram daqui, praticamente, podem ter ido a Monte Alegre, agora recentemente, ou a Chaves, que está aqui iam a pé também, não é? Agora o mar e andar de comboio nunca andaram. Daí de avião, portanto. Há muita gente aí, não só jovens, crianças, não é? Mas também os adultos mais velhos também nunca viram. O que é que o mar representa para si? Nós em pequeninos tínhamos uma ilusão de ouvir zoar o mar.
Era uma tradição de que uma partida que nos pregavam. Diz, olha, a ilusão do mar, ver o mar, então olha, se queres ouvir o mar, encosta a cabeça aqui a este penedo que ele ouve zoar o mar. E a gente encostava a cabeça ao penedo e estava-nos uma turra contra o penedo. Era a brincadeira que nos faziam para nos fazer acordar e ao mesmo tempo sentir a curiosidade, satisfazer a curiosidade de ouvir o mar. Mas o mar para nós era uma fantasia, não sonhava. Eu recordo-me que quando mostrei o mar a um irmão meu, a primeira vez, em Viana do Castelo, e viu as ondas brancas vir sobre a areia, aquilo que é lá longe, aquilo é o mar, então o mar é assim, o mar é branco, porque as ondas eram brancas, espuma. E conhece as lendas ligadas ao mar? Aqui não há assim muitas lendas, mas há algumas, não é? É provável, agora não estou a recordar, há canções ligadas ao mar, ou se o mar tivesse varandas como tem embarcações, ia-te vir ao Brasil em certas ocasiões. O mar é profundo, a profundidade do mar, o medo do mar, os desastres do mar, os afogamentos do mar. Temos aqui algumas ligações com o mar, olhos marinhos, que nós dizemos que são olhos do mar. São zonas alagadiças, pantanosas, onde a gente se afoga, tem terra, mas pantanosa. Chamam-lhe olhos marinhos. Mas de resto não tínhamos assim nenhuma ligação de histórias. Também havia responsos para os marinheiros, não é? Rezávamos muito pelos marinheiros, também nessas orações em família, os navegantes que perdiam a vida no mar, para os pescadores do mar que também perdiam a vida. Às vezes ouvíamos isso nas notícias. Não é? E existe na região algum lugar onde seja possível ver o mar? Não. O mar fica-nos a 100 e tal quilómetros. Conhece as ervas que conferem às pessoas o poder de ter visões, de ver aqueles que estão longe? Não, até conheço algumas ervas alucinantes, não é? Mas aqui a gente não usa muito isso. Não são muito conhecidas como tais, não é? Só esse conhecimento é capaz de estar reservado aos ditos médiuns e videntes, que aqui quase não existem, e há um certo receio do uso de qualquer dessas ervas, porque como são alucinantes, perde-se a consciência e isso. As pessoas afastam-se têm medo de as utilizar. E que meios conhece de ver aquilo que está longe? Não, eu não conheço nenhum. Só vemos o que está à nossa frente, o que está longe só por imaginação. Evidências não creio. As ervas produzem visões? Nunca experimentei visões com erva nenhuma, nem penso experimentar. São as visões dos sonhos. Mas existem na região pessoas, médios e videntes, que dizem ter o poder de ver aquilo que não... Aqui na região não há muito. Terá havido, mas agora de momento não conheço ninguém que tenha isso. Vem aqui muitos no congresso que aqui organiza, vem aqui muita gente que tem essa dita visão, possibilidade de ver, não é? Só que não acredito nessa gente. Existe alguém que diga que possa prever o futuro? Também há quem diga isso. Só que não prevê nada, né? São previsões hipotéticas também, qualquer um pode prever. A astrologia pode dar-nos algumas possibilidades de lua nova, lua cheia, mas não creio que haja previsões certas de nada. O futuro não é imprevisível. Para lá do dia de hoje, podemos prever, pressentir, supor, aventar uma hipótese, mas agora certezas não. E conhece alguém na região que tenha fama de ser bruxo ou bruxa? Aqui posso até ler eu, não é?
Às vezes as pessoas, o padre das bruxas, como hoje faço aqui o congresso, pensam às vezes que eu também sou bruxo, também sou vidente, que sou médium, mas aqui na aldeia as pessoas têm a tradição de que cada aldeia tem 7 bruxas, cada freguesia tem 7 bruxas. E às vezes há pessoas a quem chamam bruxa, porque são pessoas, sobretudo mulheres, não é? São pessoas sombrias, pessoas pouco sociais, pessoas de olhares muito esquisitos, olhares pouco tranquilos, olhares de tédio, de olhares de ódio, olhares de ameaça, não é? Mas com esse rótulo de bruxo, que faça bem ou que faça mal, não há assim muita gente, mas havia isso, já está-se diluindo agora com a civilização que vem aí, não é? Mas que poderes pensa terem estes bruxos? O poder é aquele que se lhe atribui, não é o que tem, é o que se lhe atribui. Na minha forma de ver, o bruxo não tem poder nenhum, é igual às outras pessoas, não é? Mas se tem um rótulo de bruxo, tem o poder que se lhe atribui. O poder não está no bruxo, está em quem lhe dá, em quem o supõe. E ao supô-lo, funciona. Pode funcionar, não é? Seja para fazer bem como para fazer mal. Para embruxar ou para desembruxar. Costuma lembrar-se dos seus sonhos? De momento tenho pena de não me lembrar, porque tenho sonhos muito agradáveis. Durante os 12 anos de seminário provoquei os sonhos que desejava para não estar lá de noite. Portanto, eu costumo dizer que só passei 6 anos no seminário, porque só passei metade do dia, não é? À noite vinha para casa. Passava a noite sonhando com a família, com os amigos, com a terra, com o trabalho da aldeia, e raramente sonhava coisas de lá do seminário. No momento agora tenho um problema de Parkinson que não me dá a grande memória já dos sonhos, mas quando acordo de noite tento acordar-me mesmo para reviver os sonhos. Gosto de reviver os sonhos, porque são sonhos conduzidos. E é possível conduzir os sonhos. Muita gente pensa, tem sonhos de terror, de sonhos de pesadelos, e é raro, também tenho uma vez ou outra disso, mas é muito raro. Então gosto de reviver os sonhos, mas agora infelizmente já não tenho essa grande capacidade, porque posso reviver, acordo. Antes quero dormir do que de revivê-los, continuo a dormir para não estar a acordar permanentemente com os sonhos que estou vivendo. Costuma sonhar com as pessoas da sua família? Eu gosto de sonhar, nem sempre, mas gosto de sonhar muito com a família, com os vivos e com os mortos. Família e amigos, gosto. Por que razão morrem as pessoas da região? A morte é natural, morrem às vezes por desleixo, por falta também de atenção à saúde, por falta de cuidado na alimentação, por falta de médico, muitas vezes, também uma certa aversão de ir ao médico, embora hoje tenha um médico à porta, não é? Por erro de analfabetismo, não saber tomar os medicamentos, tomá-los errados, ou tomá-los em excesso, ou em falta de controle, falta de carinho para a terceira idade, para os doentes, às vezes morrem na solidão. Não há, embora haja estruturas de acolhimento em lares, mas não são suficientes, ou as pessoas não estão habituadas a isso, rejeitam estruturas não familiares. Os familiares, a imigração aconteceu, os velhos e doentes ficaram por cá, sozinhos, portanto, morrem muito para a solidão. Mas morrem também com a idade avançada, não é? Geralmente morrem aos 80, 84, aos 90 também raramente chegam. Qual é a pessoa de que sente mais saudades? Naturalmente é da minha mãe e do meu pai. Também do meu irmão que morreu, não é? Mas morreu na guerra também. Sinto
Gosto de sonhar com eles. E na sua opinião, o que é que acontece às pessoas depois de morrer? Continuam vivas na nossa mentalidade e possivelmente na mentalidade que eles tinham de continuação de viver. A parte espiritual, segundo religiões, é eterna, não morre. Não é? Se é eterna, tem uma sobrevivência de acordo com a felicidade que desejaram. Na sua opinião, como será o país daqui a 10 anos? O país, esta região vai ficar mais despovoada, como já está acontecendo. Dentro de 10 anos, Vilar Perdiz, que agora tem 250 famílias, terá reduzido a 50% ou menos. Terá 100 famílias a viver cá. As outras aldeias estarão na mesma proporção, ainda mais. Em 10 anos, 10, 20 anos, é quase uma geração dos que agora têm 60 anos, desaparecem. A maioria das pessoas tem 60 anos, portanto ficamos reduzidos a pouca gente. Os montes ficarão mais desertos e de floresta e de animais, porque a floresta vai ardendo, não é? Os animais vão desaparecendo à medida que o dono também vai morrendo. O país ficará mais nas grandes cidades. Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Faro, Setúbal, à beira-mar e um pouco mais. O resto será para turismo de inglês ver. Turismo rural, se os da cidade tiverem bons meios de acesso para o interior e comprem uma casinha de alguma qualidade e outros vão ficar isto em ruína. Esta casa é capaz de cair, porque não há um padre que venha para aqui mais. E outras igual vão caindo porque os donos não as recuperam, ninguém as compra e ficará isto mais ou menos despovoado e ruinoso. Isto é um bocado macabro e tétrico, mas não se prevê inversão de marcha.